Olá, graça e paz, muita paz, verdadeira paz de Cristo Jesus para você e para a sua família. Bem-vindo a mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Que você possa todas as semanas estar participando de novos vídeos que estão subindo no meu canal, Pastora Sirlene Fonseca Maciel. Que você seja abençoado cada dia por essa palavra. O texto que iremos meditar hoje está em Números, no capítulo 16, e a partir do versículo 19 até o 35. Vamos tratar das mulheres, das esposas de Corá, Datã e Abirão. Essas três mulheres que nós vemos aqui um testemunho dessas três mulheres e nós vamos estudar como foram os seus testemunhos de vida. Capítulo 16, versículo 19. Números, capítulo 16, versículo 19. E Coré convocou contra eles toda a congregação na entrada do tabernáculo de reunião. Então, a glória do Senhor Jeová apareceu e a toda a congregação. O versículo 27. Apartaram-se, pois, das tendas de Coré, Datã e Abirão e seus arredores, enquanto Datã e Abirão colocavam-se à entrada das suas tendas com as suas mulheres e seus filhos maiores e menores. O único versículo que fala exatamente das mulheres e que não menciona os seus nomes é esse versículo 27. Essas mulheres estavam vivendo em um momento que é importante ressaltar, em que elas estavam no deserto. Tinham saído do Egito e eles estavam indo em direção à terra prometida, a terra que Deus prometeu a toda a descendência de Abraão, que estava escravizada no Egito, e voltaram para conquistar e tomar posse novamente de sua herança, de suas heranças. E Deus promete, Ele cumpre. E esse povo foi liberto das prisões lá do Egito e foram em direção a Canaã. Mas no caminho, no deserto, havia muitas provações. E era preciso que as pessoas fossem sendo moldadas, o seu caráter, e pudessem cada vez mais tornar pessoas convictas do seu chamado, convictas das moradas que elas estariam tomando posse, convictas das promessas de Deus que são verdadeiras, fiéis e eternas. E elas precisam estar ali com um coração humilde, obediente. E todas essas pessoas que estavam ali sob a liderança de Moisés e de Arão, o sacerdote. Nesse momento, Coré, em algumas traduções é Corá, não importa como é a tradução, ambas referem a esse homem que era um homem que pertencia aos que precisavam de trabalhar, aos líderes que trabalhavam como sacerdotes no altar do Senhor, nos utensílios, nas coisas que eram utilizadas para os sacrifícios no altar do Senhor. Coré fazia parte como um dos líderes. Porém, ele começou a se rebelar dentro do seu coração contra a liderança de Moisés e contra Arão. E começou a murmurar. E ele conseguiu influenciar outras pessoas contra a liderança de Moisés. As murmurações eram: por que nos tiraram do Egito e estamos aqui à porta para entrarmos na terra prometida, mas nunca entramos? Ficamos aqui andando como em círculo no deserto e nunca avançamos? Mas era propósito de Deus que esse povo ficasse ali andando como se fosse em círculo, sem sair do lugar, porque não estavam preparados para entrar e tomar posse de uma terra tão linda, tão
poderosa que Deus havia preparado para o seu povo. Ainda precisavam reconhecer a soberania de Deus e serem humildes, e serem prudentes, e serem vigilantes, e se submeterem à autoridade de Moisés, ao líder. Então Coré estava ali confrontando a autoridade de Moisés, e ele propõe no seu coração ir contra ele e formar uma reunião. No versículo 19 está dizendo que ele convocou toda a congregação para uma reunião. Sabe o que a gente vê aqui? Nunca se pode um liderado passar à frente do seu líder e marcar reunião como se ele fosse o líder. Onde está a submissão? Onde está a obediência? Ele ali não se comporta com submissão a Moisés e convoca toda a congregação, todo o povo de Deus, e olha que era muito numerosa. Todo o povo que Deus tirou do Egito era muito, muito numeroso. E esse povo estava ali indo, quase chegando, mas próximo ali, eles se esquecem que atravessaram o Rio Jordão, se esquece que Deus manou água da pedra, se esquece da libertação da escravidão, se esquece de tudo e começa a murmurar. Quantas pessoas nós podemos observar nos dias de hoje também? Deus é tão lindo, nos tira da escravidão do pecado, das algemas de Satanás, da cegueira espiritual. Começamos a seguir Cristo, estamos indo em direção às moradas eternas que o Senhor nos preparou, mas com as provações, com as murmurações que a gente ouve de outras pessoas, talvez venha a acomodar, talvez venha compartilhar das murmurações, e essas são as pessoas que estão acompanhando Coré, acompanhando as pessoas que estão se rebelando contra o líder. Quantas pessoas se opõem à liderança do seu líder, líder de departamento, líder pastoral, até mesmo de seu esposo, que é o cabeça da sua casa. A gente sabe como mulher que o marido é o nosso cabeça. E Cristo é o cabeça da nossa família, do nosso lar. E o esposo que entende essa missão, com certeza tem uma esposa companheira, humilde, prazerosa e que é submissa à mesma missão de servir a Cristo. Quantos de nós nos esquecemos de grandes coisas que Deus tem feito por nós e nos comportamos semelhantes a Coré, rebelando, maldizendo, falando mal contra os nossos líderes pastorais, por não concordarem com certas situações, e chegamos a falhar com palavras. Não está distante da realidade de Coré. E ele influenciou Datã e Abirão. E com eles também influenciou mais 250 líderes, príncipes daquelas tendas. Eles conseguiram influenciar para a murmuração, para se colocar contra Moisés e a favor deles, convocar, e ali eles estavam junto com eles à porta da tenda da congregação, e eles queriam dizer que estavam ali com os utensílios, eles também estavam servindo a Deus. Debaixo de rebelião, de murmuração, não adianta a gente querer desenvolver nenhum cargo, igual estava ali Coré. Estava ali com os utensílios na mão, dizendo: Deus também é conosco, nós conhecemos a Deus, servimos a Deus, mas na desobediência, em confronto com a liderança, Deus não vai responder. Pode responder com fogo, com juízo, da forma que respondeu aí. Então, Coré reuniu todo aquele povo que ele conseguiu influenciar ao seu lado contra Moisés, contra a liderança de Moisés, contra o mover de Deus, contra o trabalhar de Deus. Deus tinha um propósito, porque esse povo não entrava na terra de Canaã.
tão rápido. Era um percurso que era para se conquistar e entrar num período basicamente de 40 dias. Mas levaram 40 anos para que eles pudessem purificar e sujeitar a autoridade de Deus, a autoridade de Moisés como líder, como aquele que Deus escolheu para libertar o seu povo. Mas o povo continuava rebelde, não mudava os seus costumes, queriam ficar lembrando dos costumes lá do Egito. Coré menciona aqui, desse versículo 19 até o 35, vai dizer que eles ficavam dizendo: olha lá como nós estávamos no Egito, tínhamos comida, tínhamos pepino, tínhamos tanta coisa gostosa. Estamos aqui, não sai do lugar, andando como em círculo e não entramos logo. Eles queriam tomar uma atitude contra Moisés e entrar logo, mas Deus não aceita insubordinados, não aceita desobedientes. Então Deus chama Moisés e diz assim a Moisés: Moisés, retira-te, você e Arão, para fora desse povo obstinado, rebelde, e eu irei destruí-los, todos. Então Moisés, quando ouve o Senhor falar, ele sabia, ele tinha certeza que Deus, quando fala, ele é fiel para cumprir. Mas Moisés se coloca com humildade, com amor àquele povo. Moisés e Arão se prostram com seus rostos em pó, em terra, e clamam em favor daquele povo, mesmo pecadores, mesmo rebeldes, confrontadores à sua liderança, mas eles dois se prostram a orar e pedir a Deus que não os matassem, que Deus não os destruíssem ali. Então Deus ouve a oração de Moisés e de Arão. Deus é lindo, Deus é misericordioso. Por isso que nós precisamos cada dia orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Você é líder de alguma coisa nesta vida, o seu chamado é para liderar algo nessa vida. Ou liderar a sua casa, ou liderar sobre os seus vizinhos profeticamente, ou liderar no seu trabalho, ou liderar sobre o seu ministério. Qual é o seu ministério? É do ensino? Ou é do louvor, da palavra, da pregação, do evangelismo? Lidere com submissão a seu líder. Todos nós temos uma cobertura, todos nós temos uma liderança, e é preciso nos submeter e sempre entender que tem alguém que vai nos orientar. A mulher se submete à missão do esposo, a autoridade do esposo, o esposo, a autoridade de Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo, com toda humildade, ele se esvaziou e veio aqui para nos servir. Com humildade, com alegria, servir uns aos outros. Essa é a nossa missão. Coré, então, estava ali diante da congregação, com todos os seus aliados, com todos os confrontadores que preferiram estar do seu lado do que da liderança de Moisés. Então eles se colocam ali, e Moisés havia intercedido e o Senhor ouve. Deus é tão lindo que o Senhor ouve. E ele então se coloca ali, aqui no versículo 32, ou seja, no versículo 30, ele se prostra e abaixa e clama ao Senhor, e Deus ouve, e Deus diz assim: Moisés, tá bom, não vou destruir o povo, mas convoca que todas as pessoas possam sair das proximidades das tendas de Coré e das tendas de Datã e Abirão. Saia de perto desse povo murmurador. Saia de perto desse povo confrontador, desobedientes, e eu irei destruí-los. Então Moisés se levanta ali, depois de ouvir a misericórdia de Deus e falar ao seu coração, ele levanta e diz:
Ouve, povo, toda a congregação, povo de Deus, povo de Israel. Vocês que estão a favor de Coré, se posicionem aí, pode ficar. Mas os que não se conformam, não estão do lado desta rebelião, que possam vir, fujam, saia das proximidades de suas tendas, saia para longe. Então, quando ele terminou de fazer isso, o povo saiu de perto, conforme a ordem de Deus, através de seu líder, Moisés, e Arão, que estava ali como sacerdote maior, o sumo sacerdote. E quando Moisés terminou de falar, ele vira para aquele povo e diz: como Deus é Deus na minha vida, vocês não terão mortes como a morte comum, como as outras pessoas, mas serão engolidos pela terra. A Bíblia diz aqui no versículo 32 que Moisés acabou de falar, imediatamente a terra se abriu e abriu a sua boca, e Coré e todo aquele povo, toda a sua família. Interessante que aqui onde eu li no versículo 27, as mulheres foram colocadas ali na frente de Datã e Abirão, uma atitude covarde desses homens que não assumiram seus erros, ainda colocaram as suas esposas à frente e os seus filhos maiores e os seus filhos menores à frente deles, como que nós não temos culpa, nós somos inocentes. Ainda queriam ter razão, colocam elas à frente. As suas esposas aqui entram em cena porque elas concordaram com a atitude de seus esposos. Elas tinham liberdade diante da autoridade de Moisés, que Deus dera a ele. Elas podiam ter se posicionado neste momento e dito: nós não concordamos com essa atitude de rebeldia de nossos esposos. Nós queremos estar obedecendo à lei de Deus, conforme o Senhor tem usado o Senhor Moisés. Mas elas omitiram, elas ficaram quietas, elas se posicionaram ao lado de seus esposos. E ao dizer que quem cala consente, elas não disseram nada. A Bíblia não registra palavras, mas o fato delas ficarem quietas ao lado de pessoas rebeldes, elas pagaram preço com as suas próprias vidas. E seus filhos também pagaram com suas próprias vidas. Sabe o que isso nos requer, mulheres? Às vezes falhamos por concordar com atitudes de rebeldia, a começar na nossa casa. Quantos homens estão sem desejo de buscar a face de Deus, com frieza espiritual, sem desejo de orar, sem desejo de ouvir a ministração da palavra do Senhor através dos líderes que Deus levanta para esta geração, através dos pastores, através dos sacerdotes. Quantos estão frios e não querem ouvir a palavra de Deus? E nos posicionamos com frieza também, nos acomodamos e ficamos quietas. Deus está requerendo de você hoje, toma atitude. Nesse ponto, no Senhor, você não tem que ser submissa. Nesse ponto, você tem que tomar atitude de mulher sábia e buscar ser diferente, para que com a sua decisão, seu comportamento de humildade, de buscar a Deus, de oração, você influencie seu esposo, você influencie seus filhos e sejam salvos da destruição que virá. Isso é certo. Hoje o Senhor está a dizer: mulher, toma atitude, busque a presença de Deus, busque sabedoria, busque conhecer mais do Senhor, busque se sujeitar à palavra do Senhor. Essas mulheres ficaram ali omissas ao lado de seus esposos. E a Bíblia diz que quando Moisés terminou de falar, aqui no versículo 32, a terra se abriu como uma boca e eles foram engolidos com fogo em suas mãos. Um fogo estranho que eles queriam acender como que se tivessem certo e Deus fosse agradar.
mas eles foram engolidos. E quando eles viram que estavam sendo engolidos, começaram a gritar, pavores. E as pessoas que tinham já decidido em se portar com obediência a favor de Moisés e continuar sendo obediente a Deus para entrar na terra prometida, essas pessoas, quando ouviram os gritos daquelas pessoas serem afundadas, elas correram. A Bíblia diz que elas fugiram correndo ao ouvir os gritos de prantos daquelas pessoas que estavam ali sendo sucumbidas. No versículo 32, eu quero ler com vocês. E a terra, abrindo a sua boca, os tragou junto com todas as suas famílias, com todos os homens de Coré, com todos os seus pertences, tudo que era deles. Deus permitiu, Deus fez com que tudo fosse sucumbido. Foram engolidos pela terra. E hoje, sabe o que isso traz? A representação? O Senhor ministrou ao meu coração que Moisés e Arão representam hoje Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, que está a nos convencer o tempo todo. Não se corrompa. Fuja das murmurações. Fuja das más conversações. Fuja dos maus costumes do seu trabalho, na sua igreja, pessoas que se levantam em pequenos grupos contra a liderança. Fuja delas. Não se compactue com esses murmuradores. Não se compactue. Fuja. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Se posicione a favor de Cristo. Moisés, foi um libertador daquele povo. Jesus é, para os nossos dias, o nosso libertador. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o único que pode nos fazer chegar a alcançar a terra prometida que o nosso Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, prometeu para toda a humanidade que resolver seguir a Cristo. Siga a Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não olhe para os murmuradores. Tem pessoas que dizem assim: para me servir a Deus como fulana, como fulano, eu não vou ser. Ei, pare com isto. Pare de ser covarde também. Deus está falando ao seu coração. Não olhe para eles. Perfeito é Cristo. Ele sim é o Salvador perfeito, sem pecado, sem erro. O homem falha, mas você olha para o homem ou você olha para Cristo, que é perfeito? Quem olha para Cristo vai ver ele como perfeito sempre, nunca falhou, jamais falhará. Então sim, a terra não engolirá nenhum de nós que estamos seguindo Cristo. E para essas pessoas, sabe o que me faz lembrar também? O Espírito Santo me fez trazer aqui a lembrança que Coré, ele fez ali um confronto à rebelião muito semelhante ao que aconteceu lá no céu, quando Satanás, ele não foi formado corrupto. A Bíblia diz que perfeito ele era. Quando Deus o formou, quando Deus o criou, ele era perfeito, sem pecado, sem corrupção. Mas ele se corrompeu e ele influenciou outros anjos a se corromperem contra a autoridade de Deus, murmurando, se confrontando, querendo se igualar a Deus, querendo um trono para ele, não querendo obedecer, se colocar a obediência à autoridade de Deus. Ele foi expulso lá de cima. E a Bíblia diz que ele levou com ele uma terça parte que se rebeliaram também contra Deus, que foram a favor de Satanás. Mas ele foi formado antes como um anjo de luz. Ele era luz, um luzeiro, mas ele se corrompeu.
e influenciou muitos outros anjos e que foram expulsos, ou seja, do céu abaixo. Estão agora em um lugar terrível, de escuridão, de trevas puras, trevas, noite. E que nós tenhamos isso agora como uma palavra poderosa e forte. Não nos portemos ao lado de pessoas murmuradoras. Eu costumo dizer que na igreja, os melhores são aqueles que se posicionam sentar nos bancos mais da frente. Que não sentam lá atrás para ficar ouvindo tititi. São pessoas que se posicionam com segurança. Eu sei o que eu quero Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero crescer em graça e em conhecimento. Não se assemelhe a pessoas murmuradoras, confrontadoras, que não se submetem à hierarquia nessa terra, à autoridade, à obediência. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E os rebeldes que foram juntos? Olha, não podemos estar ao lado achando, Deus também fala com fulano. Não. Olha o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Foram todos sucumbidos, todas suas famílias, todos seus filhos. E os líderes, 250 líderes acompanharam eles. E foram todos mortos. E o povo chorou. E o povo que ficou ali viram que Deus é fiel para poder cumprir a sua palavra. Ele avisa, ele não disciplina sem avisar. Deus é misericordioso. E hoje ele está a nos apresentar. Escolha a vida, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e libertador, que pode nos fazer. Ele é o único caminho que nos leva às moradas eternas. Ele disse, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, e a verdade e a vida. Só através dele alcançamos salvação eterna e as moradas eternas. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero orar com você por essa palavra. Pai, te damos graças por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a entender mais da tua palavra e nos dá temor do Senhor e não nos deixe falhar e não nos deixe corromper e não nos deixe, Senhor, a nos portar achando que é normal com aqueles que se confrontam contra a autoridade do Senhor, contra a sua soberania, contra o teu poder, contra o teu amor, contra a tua misericórdia, contra a salvação que o Senhor nos apresenta. Não nos deixe, Senhor, sermos influenciados pelo mal, mas nós confessamos a nossa dependência total do Senhor Jesus. Todas as pessoas que estão ao alcance desse vídeo sejam agora fortalecidas pelo teu Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, que lava e purifica de todo pecado, e que o Senhor fortaleça cada uma dessas vidas para ter vida eterna nas moradas eternas que o Senhor preparou para cada um de nós. Fortalece cada uma dessas vidas. No nome poderoso de Jesus, estamos aqui a orar em favor de toda a humanidade, do teu povo, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, que você possa ser abençoado a cada vídeo que você compartilhar, que você for alcançado no meu canal, Pastora Sirlene Fonseca Maciel. Deus te abençoe.